Faz algumas semanas que aconteceu o Passo 2023, que é uma prévia das eleições presidenciais na Argentina. E quem ganhou essa prévia, com 30% dos votos, foi o Javier Milei. A sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. E agora todo mundo está querendo saber quem é esse cara e qual vai ser o destino da Argentina, mas também qual vai ser o nosso destino. Ventania aqui. Parar é bom. Olha só o que a gente descobre quando a gente para. Nós estamos numa província chamada Santa Fé, na Argentina, a caminho de Buenos Aires. E nós vamos aproveitar essa viagem para descobrir um pouco mais do que está acontecendo por aqui. Para vocês terem uma ideia de como a situação econômica da Argentina está descontrolada, logo depois que foi anunciado que o Javier Milei ganhou as prévias das eleições, o peso argentino desvalorizou 20% e os preços dispararam. Inclusive o Banco Central congelou o câmbio oficial, mas o paralelo subiu. Para! ¡No, para! Depois de muitas horas de estrada, vocês nem têm noção do como esse país é grande e bonito. Aqui estamos nós para finalmente falar do Javier, um economista portenho por volta dos seus 50 anos, que começou a ficar conhecido aqui na Argentina pelas redes sociais lá em 2015 e que agora tem uma grande possibilidade de ser eleito presidente da República Argentina. Por quê? E por que isso é tão relevante? Vamos lá, o Javier é aquele tipo de sujeito que não dá para passar despercebido. Ele é considerado por alguns de extrema direita, mas ele se diz libertário. Liberdade acima de tudo, inclusive tem um lema muito... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! O Javier, ele divide a população. Existe uma população que tem muito medo das propostas dele, que são realmente muito radicais. E tem outra população que o ama. O Javier vai dolarizar o país. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Privatizar, diminuir os ministérios. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. E implementar um sistema de voucher nas escolas muito parecido com o da Suécia. Tenés la posibilidad de aprobar un proyecto que solucione buena parte de los problemas de educación de la Argentina. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. Tudo isso com esse espetáculo aqui, o uso das redes sociais para promover as suas campanhas. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. O que é uma estratégia política que veio para ficar. Afinal, a gente está em 2023. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Olá, o meu nome é Flávia. E o meu nome é Valdir. E a gente tá desde dezembro de 2022 viajando pela Argentina. E olha, não tem uma pessoa que nós conhecemos que esteja satisfeita com a situação da Argentina hoje. El tema de la inflación en la Argentina está horrible. No podés planificar un futuro, un ahorro. No tengo capacidad para ahorrar porque alquilo. Ahorras un poco para llegar a fin de mes. E a Argentina vive uma situação política econômica complicada. Está bem turbulenta a situação aqui no sentido de inflação, no sentido de desigualdades. E aí, de repente, surge Javier Milei no meio disso tudo com uma proposta totalmente radical, totalmente diferente, totalmente arrasadora, e parece que ele vai levar a presidência da República Argentina de 2023. Bueno, Javier Milei es un personaje que, si nos agarraban, creo, a todos los argentinos hace 3 años
y nos mostraban a él y nos decían, esta persona puede llegar a ser presidente, creo que el 100% de los argentinos decía que no. Pero bueno, nos encontramos en una situación coyuntural de país tan complicada que algo que parece una locura, porque él en muchas cosas tiene cosas que si no puede ser presidente de un país, pase a ser una opción válida. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabou el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Eu nunca tinha ouvido falar do Javier até o dia 13 de agosto, mas agora ele não sai da minha cabeça. O cara realmente é polêmico e marcante. Nós aqui não temos posições e nem lados. Nós estamos fazendo um estudo político, antropológico, antropofósico, sociológico da situação toda que está ocorrendo à nossa volta. E principalmente humano. Então, nesses últimos dias, nós andamos mais de 1000 quilômetros, saímos lá de um local incrível em Córdoba e estamos aqui bem pertinho de Buenos Aires. Aí, escutando as pessoas falar sobre o Javier Milei. E surpreendentemente, eles mais ou menos têm a mesma opinião. Sim, eles estão numa situação em que de repente esse cara pode fazer a grande diferença para eles. A situação do país não está boa. Está endividado, muita inflação, as pessoas estão tendo dificuldade com o trabalho, com a sua vida diária. Uma inflação anual de mais de 100% vai destruindo toda aquela riqueza acumulada da Argentina. Que é verdade, a Argentina é muito rica e o povo também é muito educado. Háblame um pouco sobre Javier Milei. Sobre... Opinión personal, la estoy formando, la verdad. Desde que pasó esto me empecé a interiorizar más, a decir, che, esto es en serio. Y a escucharlo y a escuchar sus teorías. Qué sé yo, no sé. Pero bueno, también creo que viene pasando en otros lugares, ¿no? Como ya pasó con, no sé, en Estados Unidos con Trump, que aquí no hubiese dicho también lo mismo. Sí, sí. Bueno, creo que Bolsonaro sigue un poco la misma línea, ¿no? Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Vou encerrar por aqui, porque já tá de noite. Amanhã eu tenho que acordar cedo para ordenhar vaca. Nem parece que a gente tá a 100 quilômetros de Buenos Aires, né? Agora, sabe o que eu queria? E não é o like? Eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha do Javier. A favor ou contra, ou tá apenas observando?